minha vida em trabalhar na Caixa. Porque trabalhar na Caixa significa servir ao outro, servir a quem precisa. E é essa a nossa identidade. Eu falo muito isso. O nosso DNA. E não adianta mudar o DNA, não adianta mudar a nossa identidade. Porque se assim for, a gente morre. Nós, como cidadãos, se nós perdemos a nossa identidade, nós morremos. Então, nós precisamos manter firme e forte esse DNA, de onde nós viemos, para quem nós estamos atuando. Esse é o nosso papel. E esse é o papel dos bancos públicos. E espero que a gente consiga hoje, nesse tempo aqui de discussão, refletir mais ainda sobre o tema. Obrigado, parabéns a todos, sejam muito bem-vindos e um grande diálogo os capitais. Agora eu chamo ao palco Cândida Chay Fernandes, funcionária da Caixa e secretária de Bancos Públicos. Boa noite a todas e todos. Quero saudar, em nome do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, a todos vocês, aos nossos queridos palestrantes, saudar o nosso estimado presidente da FENAI, Jair, na pessoa da professora Liana Cirnelin, saudar todas as mulheres aqui presentes na casa. Muito obrigada. Eu acho que todos aqui têm em mente a importância dos bancos públicos para o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que a gente precisa se apropriar do quanto será prejudicial para a nossa sociedade se esses bancos forem privatizados. Por isso, a importância desse evento, a iniciativa da FENAI da Carta Capital. Ficamos muito felizes que isso tenha vindo para Recife. Eu tinha até conversado com o Moretti também, que a gente precisava trazer esse projeto para cá. Que é importante que a gente consiga levar ao máximo de pessoas possíveis essa palavra, de que vendido aí sobre privatização não vai ajudar no desenvolvimento do país. Espero que todos tenham uma grande noite, certo? Aproveitem bem esse momento e multipliquem essa informação quando saírem daqui. Nós somos formadores de opinião, e vamos mudar o rumo que essa história está tomando. Muito obrigada. Bom, e para dar início ao debate, eu convido, em primeiro lugar, Jair Ferreira, presidente da FENAI. Professor Luiz Gonzaga Beluso, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Ainda no campo acadêmico, a professora Liana Cirne Lins, jurista. O jornalista e escritor Chico Sá. Ao final do debate, o Chico vai lançar o mais recente livro dele, Sertão, Japão. Japão, Sertão, desculpa. O livro de Haikais. Sertão, Japão, então pronto. E para mediar esse debate, o jornalista e escritor Leandro Fortes. Bom debate a todos. Bom, boa noite a todos e todas. Vamos começar o nosso evento. Quero agradecer a presença de vocês todos. Nós vamos ter uma dinâmica de debate clássica, Cada um dos palestrantes, os convidados,
Vamos fazer uma apresentação rápida, depois nós abrimos para fazer um debate entre nós, algumas perguntas, e depois vamos abrir para o público também perguntar e a gente fazer uma coisa realmente interativa. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo na internet, né, para todo o Brasil, para todo mundo, na verdade, na internet alcança o planeta todo, então, tudo que a gente falar aqui vai estar sendo gravado, vai estar sendo discutido, vai estar sendo colocado como conteúdo de interação nas redes sociais, para que esse tema não fique circunscrito só ao debate no local físico em si. Então, vamos começar, por favor, com o presidente da FENAI, Jair Ferreira. Boa noite. Boa noite a todas, a todos. Queria cumprimentar todas as pessoas que acompanham a gente, né, através das redes sociais, da internet. Cumprimentar aqui o Leandro, o Chico, obrigado aí pela presença. Professora Lira. E ao Beluso, né, que já participa com a gente nesse projeto, obrigado. Mas eu queria fazer uma saudação inicial à minha companheira amiga Suzy Neide, que é a presidente do sindicato, que nos recebe aqui e que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho por ceder aqui a sua casa para esse projeto. Então, muito obrigado, Suzineide, aí, que aqui a gente deu um passo para frente, teremos grandes desafios e você é uma pessoa muito importante nessa conjuntura toda. Para nós, na FENAI, e empregado da Caixa, eu acho que a discussão dos bancos públicos, para a gente, acompanhando um pouco o que tem ocorrido aí nas últimas décadas, creio que sem a presença dos bancos públicos, nós teríamos muito mais dificuldades. É que eu acho que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é a desigualdade. Desigualdade econômica, desigualdade social. E você não resolve isso, em parte, se você não tiver desenvolvimento, se você não tiver renda, se você não tiver emprego, se você não tiver distribuição de riqueza, se você não tiver inclusão social, econômica, política, enfim. E nesse papel, os bancos públicos cumprem, né? A gente tem trabalhado aí com alguns números, mas vocês lembram que até na década de 90, né, você tinha uma grande quantidade de bancos estaduais e praticamente foram eliminados aí as caixas de poupanças, né, que a gente tinha. Dos bancos estaduais, hoje nós só temos 5 estados que ainda preservam o seu banco estadual, que é o Pará, Sergipe, Espírito Santo, Brasília e Rio Grande do Sul. Temos ainda o Banco do Amazonas, Banco da Amazônia, e na região aqui tem o Banco do Nordeste, que é um banco muito importante, né, com a sua política de microcrédito e tal. E depois você tem Caixa e Banco do Brasil. E dos 5, todo o sistema bancário, o sistema financeiro, nós temos 5 bancos que detêm 82% dos ativos bancários. E dentro desses 5 bancos, nós temos Caixa e Banco do Brasil. Para vocês terem uma ideia, aqui em Pernambuco, né, o 96% de todo o financiamento rural é feito pelo Banco do Brasil. Então, eu fico imaginando, Beluso, se você tira essa grande ferramenta, como é que farão os investimentos, como é que você vai ajudar na produção, nas pequenas propriedades, até as grandes também, né? Mas quem tem mais capital tem mais alternativas, quem tem menos capital, menos alternativa, e os bancos públicos cumprem um papel importante aí. Então, se você tem um banco que tem 96% de tudo que é emprestado aqui no estado de Pernambuco, então é um grande instrumento. Se eu for para o lado da habitação, tem quanto tempo? Se eu for para o lado da habitação, né, a Caixa Econômica tem aqui, no estado de Pernambuco, hoje, 86% de todo o financiamento de habitação que você tem aqui é feito pela Caixa Econômica. Então, dos 16 bilhões que tem emprestado no estado de Pernambuco para habitação, 14 bilhões é emprestado através da Caixa Econômica. Então, ou seja, são instrumentos que a sociedade tem que contribuem no desenvolvimento. Primeiro, que está presente em todos os municípios, seja através das agências, seja através dos seus correspondentes. Aqui no estado, nós temos 17 bancos, né, no estado de Pernambuco. Desses 17, eu tenho 4 bancos públicos com presença aqui, que é a Caixa, Banco do Brasil,
o BNB, que é uma presença marcante aqui, e tem uma agência do Banrisul. Os demais todos são bancos privados. Dos bancos privados, dos 17, 8 só tem agência na capital. Então, ou seja, você tem uma concentração, né, da presença, né, das 573 agências bancárias que nós temos no Estado, 51% estão com 3 bancos públicos. Os outros 15, os outros 14, os outros 12 bancos detêm só 49%. Então, ou seja, tem já uma desigualdade nesse aspecto. Então, acho que assim, o manter e ter, e eu acho que a sociedade, o setor produtivo, né, quem mexe com a construção, ou seja, se você tira a Caixa do jogo, se você tira esse grande movimentador de recursos, de financiamento, de segurança, até porque ela é pública, né, ela é totalmente do Estado, como é que fica o setor produtivo? Como é que fica as construtoras? Quem é que vai fazer financiamento de 20, 30 anos? Não tem. Né? Isso tem claro para a gente. Né? Aqui no Estado tem outra informação importante. Por exemplo, nós temos 1.184.000 famílias que recebem o Bolsa Família. E quem executa essa política é a Caixa Econômica. E desse 1 milhão, e hoje entra aqui no Estado 213 milhões por mês, né, no Bolsa Família. Esse recurso entra para a economia do Estado. E que tem, na média, R$ 182 por família. Ou seja, são valores pequenos, mas que cumprem um papel fundamental. Ou seja, se eu tenho 1.180.000, se eu fizer um cálculo rápido, eu vou ter aí mais ou menos 3 a 4 milhões de pessoas que o Bolsa Família é o grande colchão para que ele ajude a sobreviver, para que ele tenha... Então, são essas políticas que nós estamos falando. Né? Ou seja, o setor privado ele vai entrar aonde tem a rentabilidade imediata. E aí já sabemos onde é que vai ser. Né? Vão ser nos grandes centros, né? Pela própria distribuição dessas agências. Já está dito aqui onde é que vai ser. E o resto? E os demais estados? E os demais municípios? Né? Um estado que deve ter aqui 180 municípios, é isso? Aproximado? 184 municípios. Então, eu estou falando que praticamente 170 municípios praticamente não têm presença de bancos privados lá. Então, o setor privado, até pela característica, ele vai fazer investimento onde tem retorno. Isso é da regra, o cara investe R$1.000 e quer saber quanto que vai render. Então, acho que a população, né, ela precisa se apropriar desse debate, ela precisa defender, porque se tirar, o grande prejudicado será a população, serão os trabalhadores e as trabalhadoras. Sem falar nos fundos, né, que a Caixa, no caso dos bancos públicos, no caso específico a Caixa, faz a gestão do FGTS e tantos outros fundos. Se você tira esse benefício, eu estou falando de empresas que administram 2 trilhões de ativos. Né? Não estamos falando de uma empresa, de uma agência. Né? Uma empresa que tem 4.000 agências espalhadas no Brasil e que dobrou de tamanho de 2002 para cá. E começa a entrar agora numa espiral de diminuição. Por quê? A quem interessa diminuir esses bancos? Não são os trabalhadores que são os interessados. Não são as famílias ou as pessoas que têm menor poder aquisitivo, menor renda, os interessados. E serão, com certeza, os grandes prejudicados. Então, acho que esse é um pouco, né, o que nos traz e que nos move, né, de participar desse debate, né, envolver todo mundo nessa conversa, porque isso tudo pertence, na nossa avaliação, a todas as pessoas na nossa sociedade. Professor Beluso, por favor. Bem, eu vou na cola do Jair aqui, né, um pouco sobre o caráter estratégico dos bancos públicos. Porque os bancos públicos no Brasil funcionaram sempre como pontas de lança do crédito que, na verdade, era oferecido à economia e se espalhava pelo resto do sistema bancário. Né? Eu me lembro muito bem, para dar um exemplo para vocês, do plano cruzado, do qual eu participei, que é um plano que tinha graves defeitos, mas a economia vinha num ritmo muito lento
e quando o plano cruzado, na verdade, jogou a inflação para baixo, muitos devem se lembrar disso, o crédito se recuperou, porque, na verdade, era um momento que você não tinha praticamente... Nesse momento, quem puxou o crédito e começou a fazer com que a economia saísse de um crescimento ridículo, ridículo, de 0,5%, que ela transitasse para um crescimento de 8,5%. Quem é que puxou o crédito? Os bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Né? Porque a organização do sistema financeiro, do sistema bancário no mundo inteiro, é uma organização que é oligopolista, ou seja, são as grandes instituições que comandam as pequenas. E o crédito é o seguinte: quando o banco cria crédito, ou seja, avança crédito ou para os consumidores ou para os empresários, né, esse crédito se espalha pelo sistema, porque o empréstimo de um é o depósito de outro, porque isso circula dentro do sistema bancário. Então, você tem um sistema de, na verdade, difusão da capacidade de emprestar. Eu me lembro que no plano cruzado o crédito vinha praticamente de zero, ele cresceu 40%. 40% nesse período. Abasteceu o conjunto da economia, ou seja, criou emprego, criou renda, etc. Então, aqui no Brasil, sempre os bancos públicos lideraram os períodos de expansão do crédito. Posso contar uma história para vocês, eu acho que ele não vai achar ruim, né? Mas o ex-ministro Delfim Neto, com o qual eu não concordo, mas que é meu amigo, né? Posso dizer isso, ele me disse: olha, Beluso, quando eu tinha problemas com a economia, eu convocava a Caixa e o Banco do Brasil para expandir o crédito e tirar a economia da confusão, certo? Isso é uma coisa pragmática. Agora, o que nós estamos observando? Nós estamos observando um momento em que no Brasil, vocês vão me perdoar eu falar dessa maneira, que no Brasil é o seguinte: estão entregando a direção do país a um bando de idiotas. Desculpe eu ser tão grosseiro, mas é um bando de idiotas. O que disse o nosso presidente outro dia? Disse que o negócio dele não é construir, é desconstruir. Eu falei, que bom. Então é desconstruir, quer dizer, ele vai desmontar tudo. E o ministro da economia dele é a mesma coisa. Né? Eles querem, eu vi outro dia o presidente do Banco do Brasil dizendo que nós temos que privatizar tudo. Né? Aliás, ele deu uma entrevista falando sobre educação que eu fiquei chocado. Você viu isso, Chico? Viu, Leandro? A entrevista que ele deu? Dizendo que não tem jeito, porque os meninos de famílias pobres, eles não conseguem se educar, porque os professores não conseguem educar, porque eles já vêm com defeito. Não é isso? Quer dizer, esse sujeito é um sujeito que tem déficit de civilidade, de civilização. Não é um problema técnico. E eles pensam assim: nós vamos, na verdade, fazer a privatização, passar tudo para o setor privado, né? E, portanto, desconstruir toda a estrutura e toda a articulação do sistema financeiro brasileiro que repousa sobre os bancos públicos. Ele deu os dados aqui do crédito rural. Nós podemos falar da disseminação ou do caráter bastante espalhado dos bancos públicos. Tem cidade que só tem uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil. Isso faz parte de um sistema de socialização das pessoas. Elas não têm aonde ir. É muito importante que o sujeito, numa cidade pequena do interior, seja qual estado, ele vá na Caixa Econômica e saiba que ele lá tem um atendimento, vai receber a Bolsa Família dele lá. Né? E as pessoas não têm ideia da importância, por exemplo, do Bolsa Família para cidades pequenas. Tem cidade, eu conversei com prefeitos, etc., que dizem, olha, o Bolsa Família, apesar do valor ser pequeno, é importantíssimo, porque garante que a economia rode, garante o comércio local,
e o comércio local se vale também dos bancos públicos do Banco do Brasil.